Graça e paz. Hoje eu venho com mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo para mim, para a sua vida, para junto nós nos edificarmos, porque grandes são as misericórdias do Senhor Jesus todos os dias da nossa vida, né? A palavra do Senhor Jesus, ela fala que o homem, ele viverá pela fé. Então, não apenas o começo, como em Gálatas 3:11, né, mas a continuação da vida espiritual do homem, né, que é justificada e que é referida em oposição à declinação e apostasia. Então, como o homem justificado recebe sua primeira vida espiritual, né, que é pela fé, assim é pela fé que ele continuará a viver, né? Porque lá em Lucas 4:4 também, a fé significa a confiança, a vida plenamente desenvolvida no Salvador, né, que muitas das vezes se torna invisível. Na verdade, então, que pode manter os homens firmes, né, em meio às perseguições e tentações, né? Então, é o que o Senhor Jesus Cristo fala hoje. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele está falando, né, no sentido da sua alma, né, que está inchada de orgulho. Então, é correta dentro dele, mas o justo viverá pela sua fidelidade com Deus, né? Onde tem que ser a referência, a confiança, né, no Senhor Jesus Cristo, né? É essa confiança que nós devemos levar, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo diz: mas o meu justo viverá pela fé, né? Viverá por esta corrente, né, de fé. Então, né, é isso que deve ser utilizado na nossa vida, dia após dia, né, quando nós vivamos, né, pela fé. Né, nós não temos, né, esse medo de retroceder, esse medo, né, de parar. Quando nós, né, temos a nossa alma, né, que não temos esse prazer, né, no pecado, né, que levamos sempre essa construção em Senhor Jesus Cristo, né, essa semelhança naquele que pode tudo, naquele que pode salvar, naquele que pode curar, naquele que pode libertar. Então, esse é o nosso Deus, né? Então, Jesus, ele trabalha dessa forma, né? Então, é a perseverança no Senhor Jesus Cristo. E é importante, né, que a Bíblia fala sobre a perseverança. Então, o versículo diz: mas meu justo viverá da fé, né? E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Não é verdade que o Senhor Jesus Cristo nos assume aqui neste versículo? Então, é necessário para viver uma vida agradável, né, com Deus, né, o que Deus está dizendo: se alguém recuar da fé, Deus não terá prazer nisso, né? Ou seja, Deus não terá prazer, né, na pessoa, porque a perseverança na fé é importante, porque é o que nos mantém, né, seguindo ao nosso Deus, ao nosso soberano. Então, né, como crentes, né, nós devemos esforçar para viver nossas vidas de acordo com o que Deus diz, né? Como crentes, como católicos, né? Porque eu não estou falando, né, só de pessoas crentes, né? Mas também de pessoas católicas, porque tem pessoas católicas, né, que também servem a Deus, que também têm um coração voltado para Deus, é verdade? Né? Então, o que Deus diz em sua palavra: é preciso ter fé em Deus e acreditar que Ele tem um plano para as nossas vidas, mesmo quando a circunstância às vezes, né, desencorajam, né? Porque tem momentos, amados, na nossa vida que nós perdemos o controle de tudo, né? E é preciso nós estarmos firmes, né? Sabendo que o nosso Deus, ele é um Deus estratégico. No meio da luta que você tá, no meio da luta que você passa, né? Nós sabemos que nós temos esse Deus em quem nós confiamos, em quem nós acreditamos. Então, é necessário para nos manter firmes na fé, mesmo nos momentos de dúvidas e desânimo, né? Porque também precisamos entender que Deus nos dá a liberdade de escolha, de escolher. Ele nos deu o livre, né, arbítrio e nos permite escolher se queremos seguir ou não. Então, no entanto, se recuamos da fé e não tomamos a decisão de seguir a Deus, Ele nos
ele não terá prazer nisso. Então, né, isso significa que Deus vai nos punir ou nos castigar, mas sim que não vamos experimentar o verdadeiro, né, contentamento que vem de servir a Ele, né? Porque quando nós servimos a Deus em verdade, né, com fidelidade, tudo será abençoado. A nossa casa, o nosso trabalho, o nosso casamento, né, tudo será abençoado por Ele. Né? Quando nós levamos uma vida justa com Ele, né, que é vivida pela fé, né, que é o que nos mantém vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então é por isso que devemos perseverar na fé, mesmo quando a vida fica difícil ou quando não conseguimos ver o plano de Deus em nossas vidas, né? Então Deus não tem prazer em ver sua criação recuando da fé, né? Isso que é verdade. Então devemos resistir à tentação de abandonar, né? De abandonar as coisas do pecado, né? As coisas, né, que é de pura imundícia, não é verdade? Porque tem uma mensagem muito simples, né, em Hebreu, que é 10:38, que é importante para todas as pessoas. Então, é preciso, né, ter essa perseverança na fé e lembrar que Deus não terá prazer em nós se recuamos da fé, não é verdade? Porque precisamos, né, estar firmes na fé e acreditar que Deus tem um plano para cada um de nós, né? Que Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós, ainda que nós não entendemos, né? Qual é o plano de Deus? Qual é o propósito de Deus? O que é que o Senhor tem, né, para a nossa vida aqui neste mundo? Mas nós sabemos, né, que Deus tem um plano para a nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis, né, isso nos ajudará a viver vidas justas, né, e agradável ao Senhor Jesus Cristo. Então é importante porque na Bíblia fala sobre a fé e a perseverança. Então, né, e fala, né, do justo, porque fala, mas o meu justo viverá da fé. Não é verdade? E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele, né? Quando eu falo sempre, né, da semelhança que nós temos que ser, né, com o nosso Rei da Glória, né? Nós não podemos ser a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós podemos ser a semelhança dele, né? Nunca recuar, ainda que nós passamos pelo vale da sombra do deserto, nós sabemos que lá estará o Senhor Jesus Cristo conosco para nos livrar, né, das perseguições, que são muitas, né, para nos livrar dos dias maus, para nos livrar de tudo aquilo que nós vemos, né? Porque nós vivemos em um mundo terrorismo, né? Em um mundo muito difícil, né? Que há muitas perseguições na nossa vida. Então, a perseverança na fé é importante, porque é o que nos mantém seguindo a Deus, né? Então, como servo, devemos nos esforçar para viver nossas vidas, né, de acordo com o que Deus quer, de acordo com o Senhor, né, com o que o Senhor promete, porque a nossa vida ela é uma promessa de Deus, né? É uma promessa referida que está nas mãos do Senhor Jesus. Então é preciso ter fé em Deus, acreditar que Ele tem um plano para nossas vidas, né? Mesmo quando está tudo desmoronando, né? Porque nem todos os dias na nossa vida são iguais, são bons. Nós temos alegrias, nós temos tristezas, nós desanimamos, né? E é preciso, né, nós vivemos nessa perseverança, né, para não recuar, né, para não parar, para não retroceder. É preciso, né, nós vivemos, né, adiante da presença do Senhor Jesus Cristo, né, para que a cada dia o Senhor vai nos moldando, para que a cada dia o Senhor vai nos edificando, né, vai colocando aquilo que está faltando, vai tirando aquilo que não agrada ao Senhor Jesus Cristo, né? Essa que é uma verdade, né? Uma verdade de Deus para a nossa vida. Ainda que nós passamos pela sombra do vale do deserto, nós sabemos que lá estará o Senhor conosco, né, para nos livrar, para nos acolher, né? Então, Ele nos escolheu, né?